A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, ou se você já tem acompanhado esses vídeos, alguns dos nossos vídeos, eu te convido a se inscrever no canal, se você ainda não fez isso, acionar o sininho, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Hoje é domingo, hoje é 6 de fevereiro, hoje é o 37º dia do ano e nós temos lido a Bíblia todos os dias desde o dia 1º de janeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, é o primeiro vídeo que você está vendo, tem uma playlist aqui. Tem todos os vídeos estão postados no canal da igreja. Então, se você clicar ali embaixo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aí você vai chegar no nosso canal e você vai ver todos os vídeos desde o 1º dia de janeiro. Hoje nós vamos continuar no livro de Números e nós vamos continuar lendo sobre os levitas, que Deus separou no meio de todo Israel para ser uma tribo dedicada ao serviço do tabernáculo, uma tribo de homens que iriam auxiliar Arão e seus filhos. E hoje nós vamos continuar lendo sobre eles. Nós vamos começar, portanto, em Números, no capítulo 3. Números capítulo 3, e nós vamos começar no versículo 14. Nós vamos ler primeiro Números 3, do versículo 14 ao 39. Vamos então à leitura de hoje. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias: Amram, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a dos Simeitas. São estas as famílias dos Gesonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gesonitas acamparão atrás do tabernáculo, a oeste. O chefe da casa paterna dos Gesonitas será Eliasaf, filho de Lael. Eliasaf significa meu Deus acrescentou. E Lael significa pertencente a Deus. Suas famílias, seus pais, escolheram nomes muito bonitos, não é verdade, para os seus filhos. Eliasaf, meu Deus acrescentou. Lael, pertencente a Deus. Vamos continuar então no versículo 25. Os filhos de Gerson terão a seu encargo, na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. Então essas vão ser as tarefas dos filhos de Gerson. Quando desmontarem o tabernáculo para transportar, quando montarem o tabernáculo no lugar que chegarem, eles vão cuidar dessas partes do tabernáculo. Agora vamos ao versículo 27 e ler sobre Coate. De Coate é a família dos Amramitas, a dos Izaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul.
O chefe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã. Elisafã significa meu Deus protegeu, filho de Uziel. Uziel significa minha força é Deus. Toda vez que você vê o prefixo ou sufixo el significa Deus em hebraico. Então, Elisafã, meu Deus protegeu. Uziel, minha força é Deus. Vamos ao versículo 31. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. Então, este grupo de coatitas, eles vão ser gerenciados por um dos sacerdotes, Eleazar, um dos filhos de Arão, porque estes coatitas vão lidar com coisas do santuário. Então, eles precisam ser supervisionados por um sacerdote. Vamos ao 33 agora falar sobre Merari. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel. Zuriel significa minha rocha é Deus. Filho de Abiail. Abiail significa meu pai Deus é poderoso. Eles acamparão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Então nós já vimos aqui quem vai se acampar atrás do tabernáculo, a oeste, né? Se isso aqui é o tabernáculo, os gersonitas vão acampar a oeste. Se aqui está o tabernáculo, os coatitas vão acampar ao sul, abaixo, né, ao sul. E se aqui está o tabernáculo, os meraritas vão acampar ao norte. Então está faltando, se aqui é o tabernáculo, está faltando o leste, né? A parte da frente do tabernáculo, onde está a entrada do tabernáculo. Está faltando. Quem é que vai acampar aqui? Vamos ver agora no versículo 38. Os que acamparão diante do tabernáculo, ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Então, na porta do tabernáculo, se aqui está o tabernáculo, o lado leste do tabernáculo, na porta, quem vai acampar ali vai ser Arão e Moisés e as suas famílias, porque eles são a família do sumo sacerdote, dos sacerdotes, aqueles que pela graça de Deus, não porque são melhores do que os outros, não porque são mais santos, não porque oram mais ou jejuam mais, mas simplesmente porque Deus escolheu derramar sobre Arão e seus filhos uma graça diferente da graça dada aos outros. Por isso, então, Arão tem a oportunidade de se acampar na porta do tabernáculo. E aí, este prazer, né, como é que eu vou dizer? Este presente que Arão tem de poder acampar-se na frente, na porta do tabernáculo, também vem com os seus deveres, os seus devidos deveres, porque porque Arão é o sumo sacerdote. Então, embora ele tenha o privilégio de se acampar na porta do tabernáculo, ele tem também o dever de manter, né, os seus ouvidos puros, né? Lembra do sangue no ouvido de Arão, na orelha de Arão,
manter suas mãos puras, manter os seus pés puros, porque a Arão é dada a responsabilidade de representar o povo perante o Senhor. Então, não é algo assim para Arão se gloriar, é algo para Arão se humilhar cada vez mais. Toda posição que Deus nos dá, todo cargo que Deus nos dá, todo privilégio que Deus nos dá, não é para nós nos exaltarmos ou acharmos que somos melhores ou mais especiais ou mais dignos. Pelo contrário, é para nós entendermos quão maior é a graça de Deus sobre nós. Então, quanto mais Deus derrama sua graça, mais nós precisamos depender desta graça. Mais nós precisamos reconhecer que é a graça de Deus em nossas vidas que nos permite e nos capacita a fazer qualquer coisa para o reino de Deus. Amém? E o estranho, como nós vimos antes, o estranho que se aproximar será morto. É uma atitude severa da parte do Senhor? Sim, mas é uma atitude necessária para manter o temor e o respeito às coisas santas de Deus, as coisas ungidas para o serviço dentro do tabernáculo do Senhor. Somente Arão, os seus filhos e os levitas poderão trabalhar no tabernáculo do Senhor, se aproximar, e nós vamos ver que até para os levitas Deus terá exigências de limitações aqui, de proximidade, de interação com as coisas do tabernáculo. Nós vamos ver isso também. Vamos continuar então, agora até o versículo 39. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22 mil. E aí você pode voltar ali atrás e fazer a soma dos números individuais dos Gersonitas, dos Coatitas e dos Meraritas, e você vai ver que não soma exatamente 22 mil. Então nós entendemos que esta contagem aqui é um resumo, né? Esses 22 mil arredondando, dá 22 mil homens para o trabalho do Senhor. Muito bem. Agora nós vamos ao capítulo 4 de Números, Números capítulo 4, e nós vamos ler todo o capítulo 4. Depois nós vamos voltar ao capítulo 3. Vamos então a Números capítulo 4. Deveres dos coatitas. Um dos clãs, né? um dos grupos de homens da tribo de Levi, os coatitas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. Aqui nós temos uma diferença na idade mínima para entrar ao serviço. Nós vimos em algumas leituras passadas que o homem, o levita, tinha que ter 25 anos de idade para entrar ao serviço. E aqui neste texto a palavra do Senhor diz 30 anos para entrar. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia entendem que aquela idade de 25 anos, aqueles primeiros 5 anos, era uma idade de aprendizado. Era uma idade onde o jovem era trago ao tabernáculo para aprender as funções, ser ensinado por outros levitas mais experientes durante 5 anos. E aí, depois dos 5 anos, ele era então promovido a uma posição de funcionário do tabernáculo e também instrutor para outros de 30 anos, dos 25 anos até os 30 anos. Aquele mais velho que passou pelo aprendizado e agora tem as suas funções, ele então pode ensinar os outros. É uma forma que alguns teólogos interpretam essa diferença entre a faixa etária para iniciar o trabalho no tabernáculo. Vamos continuar então no versículo 4. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos
e virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão pano, todo azul, e passarão os cabos pelas argolas. Deus está dando as instruções de como desmontar o tabernáculo para Israel andar no deserto, para Israel sair do lugar onde está e seguir em frente para algum lugar. Como é que vai ser o procedimento para desarmar o tabernáculo? Então nós vemos que Arão e seus filhos vão lá no Santo dos Santos primeiro e vão pegar a cortina que separa o Santo dos Santos e vão usar essa cortina para cobrir a arca da aliança. Então, aqui tem uma reverência aqui. Até Arão e seus filhos vão ter cuidado de não olhar diretamente, de não tocar diretamente na arca. Eles vão cobrir a arca com esta cortina. E aí eles vão enfiar as bordas da cortina dentro das argolas. Aquelas 4 argolas que nós falamos, lembra quando estávamos lendo sobre a construção do tabernáculo? 4 argolas de ouro para enfiar as varas de acácia nos 2 lados. Então, as cortinas vão ser enfiadas nessas argolas para não ficar sobrando no chão. Provavelmente para ninguém tropeçar, não é verdade? Mas provavelmente isso. Vamos ao versículo 7. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com o que servem, e envolverão a ele e todos os seus utensílios na cobertura de peles finas e o porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os utensílios com que servem os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo. Então, depois que todos esses elementos sagrados estão cobertos por 2 panos, pelo menos 2 camadas de panos, então os levitas da subtribo de Coate, então eles vão poder vir para pegar estes elementos. Mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e Arão: não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Em outras palavras, Arão e seus filhos vão entrar e vão poder ver as coisas santas e vão poder cobrir as coisas santas e em certos momentos talvez até tocar nas coisas santas. Mas os coatitas, mantenha eles do lado de fora do tabernáculo, porque
eles não podem ver nem tocar as coisas santas. As coisas santas precisam estar cobertas primeiro, as varas, os cabos de acácia precisam estar inseridos nas argolas de ouro. Então, somente depois os coatitas vão poder entrar e Arão e Eleazar, seu filho, vão designar o que cada um vai fazer. Fulano de tal, você vai pegar aquela peça ali. Ciclano, você vai pegar aquela ali. Você aí, você vai pegar aquela peça ali. Arão e Eleazar vão cobrir tudo, vão chamar os coatitas e vão designar o que cada homem vai fazer para transportar as coisas santíssimas. Porque se os coatitas, que não são sacerdotes, verem as coisas santas, eles vão morrer, Moisés. E eu não quero, Deus está dizendo, eu não quero que os coatitas morram. Eu quero que eles vivam para me servir. Eu não quero que eles morram. Vamos continuar então, versículo 21. Deveres dos Gersonitas. O Senhor disse ainda a Moisés: levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Conte todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos Gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos de Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda do encontro. O seu cargo estará sobre a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos Meraritas. Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de levar, segundo todo o seu serviço, na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que o pertence ao seu serviço. E vocês designarão, nome por nome, os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Números dos coatitas. Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número dos Gersonitas, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Números dos Meraritas. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200.
São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor, por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. Vamos agora aos últimos 11 versículos que nós vamos ler hoje. Nós voltamos então a Números capítulo 3. Números capítulo 3. Nós vamos começar do versículo 40 e vamos ler até o 51. O resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel que são do sexo masculino, cada um nominalmente de 1 mês para cima, e separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meu. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Este texto aqui está falando daqueles primogênitos que Deus separou para si. Quando Deus matou os primogênitos de Israel, como um símbolo de também separar para si, tomar para si os primogênitos quando Deus matou os primogênitos do Egito, a última praga que Deus enviou sobre o Egito, matou os primogênitos do Egito, logo em seguida, como um ato simbólico e paralelo, Deus falou para Israel: eu vou separar para mim todos os primogênitos de Israel, e eu quero eles dedicados a mim. E aí, como um ato de graça da parte do Senhor, Deus falou: mas eu não quero que vocês matem os seus primogênitos para mim. Pelo contrário, vocês vão matar um animal, vão oferecer um animal e vão redimir os seus primogênitos através de um animal. Mas os seus primogênitos vão continuar sendo meu. Agora que Deus separou a tribo de Levi para ser os auxiliares do templo, do tabernáculo, a tribo de Levi é uma tribo especial agora. Então Deus agora libera, ele redime os primogênitos de Israel, substituindo eles pelos levitas. Os levitas vão assumir o lugar dos primogênitos como povo especial dentro
da nação de Israel. E tudo isso, é claro, é uma sombra para aquilo que Cristo faria por nós. Cristo se entregaria por nós para nos redimir na cruz, para que nós pudéssemos ser toda a igreja, o corpo de Cristo, pudesse ser redimido para Deus, redimido dos nossos pecados, para que nós pudéssemos todos ser a nação eleita do Senhor. Então aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Amanhã nós estaremos de volta aqui, continuando a ler a palavra do Senhor. Não esqueça novamente de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Aqui mesmo no YouTube tem um botãozinho aí de compartilhar, uma setinha apontando para a direita e tem aí o título compartilhar. Se você clicar aí você vai ver todas as opções que você tem de compartilhar. E aí vai aparecer o WhatsApp aí como uma das opções e Facebook vai aparecer. Então esta é a forma mais fácil para você compartilhar este vídeo, clicando no botão compartilhar e aí escolhendo o WhatsApp e encaminhando para os seus grupos, seus contatos e também no Facebook, clicando compartilhar, aí escolhendo Facebook e postando ali no Facebook, tá bom? Eu agradeço a sua presença, a sua cooperação conosco aqui e amanhã nós estaremos de volta lendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.